sua é a que está encerrando, na verdade, Peraí. todo esse ciclo. Então, por isso que a gente está aqui ainda com a Mayra. A Ana falou que ela não está conseguindo falar. Por algum motivo, ela está muda. Mas vamos lá, então. Bom, gente, vamos começar, porque a gente normalmente dá 5 minutinhos para o pessoal ir entrando. Aí, perfeito. E aí, nós vamos já iniciando, o pessoal vai começando, vai entrando junto conosco. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a todo mundo a presença, mais uma vez, na nossa reunião online. Começar a semana aprendendo é sempre muito bom. E falar um pouco de ginecologia, quando a gente só tem falado de Covid, né? Parece que o mundo só respira Covid, é bom. E ainda mais que o nosso consultório continua bombando aí de corrimentos, de repetição, né? Não tem só Covid. E talvez até por Covid também a gente tem cada vez mais paciente com baixa imunidade, com uso de corticoide, N coisas mais uma aí que acaba levando a gente a ter as pacientes a nos procurarem. E a gente trouxe a doutora Adriana Campaner, que é a nossa companheira aí já de bastante tempo, companheira da Sogomate, né, nossa parceira já de outras e outras jornadas. A doutora Adriana é mestre e doutora em tocoginecologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, é professora adjunta da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa e a médica-chefe da Clínica de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia da Santa Casa de São Paulo. Adri, seja bem-vinda, obrigada mais uma vez pela tua parceria, por aceitar o nosso convite aí, e vamos, a tela é toda sua, e aí a gente depois no final bate um papo aí sobre as nossas dúvidas. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, com a Vanessa, que a gente trabalhou junto um tempo atrás, estou vendo aqui a Eugênia, vi aqui a auxiliadora, vi rostos conhecidos aqui, né? Muito bacana. Ana, obrigada pela acolhida, e o que a gente estava conversando, deixa eu ver aqui, eu vou conseguir. Ela me colocou como co-apresentadora, né? Então, o que a Vanessa falou para a gente, o consultório nosso continua, e no começo a gente teve o quê? Teve várias pacientes que só vinham por causa de urgência, e agora eu acho que muita gente está voltando a aparecer, porque ficou sem fazer controle, né? Quanto tempo, e aí os corrimentos, e assim, e etc. Então, o que eu combinei com a Vanessa, a gente falar sobre os quadros dos corrimentos de repetição. Eu vou falar algumas coisas que a gente tem que se lembrar quando a paciente chega no nosso consultório. Então, não é só do quadro de patologia genital, mas também a gente tem o quê? A gente tem o consultório do ginecologista geral, que é o corrimento 70%, né? Eu chego muitas pacientes para mim no consultório, e aí elas chegam assim e falam, doutora, eu tô com candidíase faz 3 anos. Olha, já tá 7 vezes esse ano, né? E aí, a primeira pergunta que a gente faz é assim, mas como que você sabe que isso é candidíase, né? Então, a própria paciente fez o diagnóstico, ela fala, olha, eu estou com candidíase, e às vezes o próprio médico acredita, e aí passa o tratamento falando, olha, é outra candidíase, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho, aqui os meus conflitos de interesse, né? E o que eu queria lembrar para vocês? Quando a gente fala em corrimento de repetição, então, aquilo, a gente tem que lembrar o quê? Será que aquilo que ela está contando para a gente é um corrimento de repetição? Então, primeiro a gente tem que lembrar o seguinte, dentre os corrimentos, nós vamos lembrar o quê? Que a vaginose bacteriana, a candidíase e a tricomoníase, elas juntas representam 95% dos quadros de corrimento genital.
Então, se a gente pensar nisso, na candidíase, na velha tricomoníase e na vaginose, a gente vai estar acertando em 95% das vezes. Só que a gente tem que lembrar que eu tenho também alguns quadros, alérgica, atrófica, aeróbica. Eu queria lembrar para vocês que o corrimento pode ser pela clamídia, pela gonorreia, micoplasma, ureaplasma, que a gente deve lembrar e raramente por outros agentes, né? Só que antes da gente falar do corrimento de repetição, a gente vai lembrar o quê? O que é a secreção normal antes da gente falar em corrimento mesmo? Então, muitas vezes a gente precisa explicar para a paciente que aquela secreção que ela tem, a gente conversando, não é um corrimento, às vezes é um fluxo vaginal normal. Então, o corrimento vaginal é um aumento do fluxo vaginal. O que a gente tem que lembrar é que o fluxo vaginal ele é constituído pela soma de várias secreções, glândula vestibular, pelo transudado da parede, descamação, muco e assim por diante. Ele varia, lembrando que no meio, se a paciente não toma pílula, nada, ele vai aumentar, a gente vai ter aquele muco ovulatório, a gente tem a variação com todas essas variáveis, né? Então, a gente precisa diferenciar. Como que a gente caracteriza a secreção fisiológica? A secreção, ela é transparente ou ela é branca, inodora, tem um aspecto mucoide, homogêneo, e quando a gente examina, a mucosa vaginal, as paredes estão róseas. Você pode medir o pH vaginal, que te ajuda, coloca a tirinha na parede vaginal e aí você vai ver que ela está abaixo de 4,5. E quando eu faço um bacterioscópio, eu tenho as células descamativas, superficiais ou intermediárias e os lactobacilos. Então, o que a gente primeiro precisa perguntar para o paciente? Olha, que cor que é essa secreção que você tem? Como que é? E às vezes, você caracterizando, aquilo ali é uma secreção normal. Tem muitas pacientes que acreditam que a secreção vaginal não deve existir. Então, acham que, por exemplo, a vulva, a vagina tem que ser absolutamente seca. Então, isso é uma coisa que a gente tem que orientar inicialmente. Agora, dentre os corrimentos genitais, a gente sempre pensa que tem uma bactéria, que tem um fungo, que tem alguma coisa. Só que causas de corrimento que persistem e que são não infecciosos, eu coloco aqui. Então, vamos lembrar que a gente tem os corrimentos irritativos e os alérgicos, nós temos a mucorreia, a atrofia, a vaginose citolítica, que isso aqui a gente vai comentar um pouquinho, a colpite actínica e as neoplasias. Por exemplo, hoje, examinando uma paciente, a queixa dela, ela veio encaminhada, estava escrito que tinha uma lesão no colo, mas a simples queixa dela era de uma secreção amarelada aumentada, e era um câncer de colo. Então, a gente tem que lembrar que nem sempre a gente tem o corrimento por uma bactéria. Vejam aqui, a mucorreia que a gente falou. Essas duas pacientes não tinham secreção vaginal nenhuma. Examinando, vejam a quantidade de muco cervical aqui produzido, né? E a queixa dessas pacientes é que a secreção era aumentada. Então, a gente tem que lembrar que, muitas vezes, eu tenho que caracterizar. Olha, quando que é? Você toma pílula, não toma? Como que é essa sua secreção vaginal? Então, a mucorreia é uma causa importante. Uma outra causa importante, que não é só a presença do muco, é a ectopia. Então, vejam, aqui a gente tem a ectopia, uma ectopia congênita, uma ectopia menor, que pode estar relacionado ao uso de pílula. E essa paciente, pela presença de uma grande quantidade de epitélio glandular na vagina, você pode ter uma secreção vaginal aumentada. O que a gente vai lembrar? Olhem, aqui eu tenho uma ectopia, pega quase todo o colo, esses dois casos, né?
E a ectopia é uma causa importante de corrimento genital persistente. A gente examinando, a gente olha, explicando para a paciente. Vamos lembrar duas coisas que para a gente tratar a ectopia, primeiro, vale a pena eu colher uma citologia, se eu puder realizar uma colposcopia, melhor. Porque muitas vezes uma lesão vermelha a olho nu, ela pode ser uma outra lesão que não uma ectopia. E como que eu realizo o tratamento dessa ectopia? A gente vai lembrar que eu tenho que fazer uma destruição. O ácido tricloracético, ele não, pelos estudos e pelo que a gente vê, assim como o abocresil, eles não são suficientes para a gente realizar o tratamento. Como eu devo fazer? Eu devo destruir o epitélio glandular para poder eu ter uma transformação no epitélio escamoso. Uma outra causa que a gente tem em pacientes acima, geralmente, de 45, 50 anos, é a vaginite por atrofia. A queixa da paciente é um corrimento amarelado, em pequena quantidade, com ardor, e ela vai em vários ginecologistas, às vezes, e tem vários tratamentos para corrimento, pomadas e assim por diante. O que acontece? Nós lembramos que existe uma diminuição do estrogênio, com isso eu tenho uma diminuição do número de camadas, com diminuição do glicogênio. Vejam aqui um epitélio, uma biópsia com diminuição do epitélio, as células elas vão estar aumentadas de tamanho. Aqui eu tenho a descamação das células parabasais e eu tenho uma proliferação daquela flora saprófita local pelo aumento do pH. Nesse caso, o tratamento melhor para a vaginite por atrofia seria o emprego do estrogênio. Vamos lembrar o quê? Que muitas vezes a paciente, quando ela está na menopausa, após a menopausa, ela tem essa atrofia e muitos médicos utilizam a reposição hormonal. A reposição hormonal, às vezes, pela diminuição da vascularização local, você tem uma diminuição da chegada dessa reposição local. Então, muitas pacientes até que usam estrogênio oral, elas têm uma atrofia ainda genital, então, mais ou menos 40%. Então, o tratamento aqui seria o estrogênio tópico, né? E aquela secreção amarelinha que a paciente tem vai melhorar. Então, aqui um colo atrófico com o iodo que impregna pouco, e eu quero lembrar para vocês que algumas pacientes no puerpério que estão amamentando, elas pelo efeito, né, aumenta a prolactina, diminui o FSH-LH, aí você pode ter uma atrofia genital importante. Então, eu acho que é importante a gente avaliar e ver se existe até a necessidade, né? Então, aqui uma paciente no puerpério de 1 mês, né? Vejam um epitélio fino e às vezes ela pode ter essa queixa. Um quadro que sempre confunde é a vaginose citolítica. Esta, ela sempre pode ser confundida com a candidíase. Então, quando a paciente chega para a gente e fala, olha, doutor, eu tenho candidíase, uma das coisas que a gente precisa descartar é o quê? É a vaginose citolítica. Vejam, o próprio nome diz vaginose, porque você não tem aquele processo inflamatório grande. E o que acontece na vaginose citolítica? Eu tenho um crescimento excessivo de lactobacilos. O que os estudos colocam é quando a gente tem uma predominância do crispatus, né? E ele produz uma grande quantidade de ácido lático e, com isso, eu posso ter até um certo prurido e ardor de leve intensidade. O corrimento é branco, sem odor, não há vermelhidão e o pH é ácido também. O que chama atenção quando a gente pede uma avaliação dessa paciente, eu tenho que, na bacterioscopia, prestar atenção. Existe um grande número de lactobacilos e, como esses lactobacilos, eles meio fagocitam, eles
eles metabolizam o glicogênio dessas células, eu tenho células quebradas, eu tenho núcleos, por isso que a gente chama vaginose citolítica. Se a gente pesquisar fungo, a gente não tem, a gente na cultura de fungo, a gente não tem. Então, acaba sendo um pouco um diagnóstico de exclusão. Agora, quando a gente fala de corrimento genital, então a gente viu aqui que a gente tem causas de corrimento que necessariamente não são por infecção. E agora, quando a gente pensa em corrimento infeccioso, eu peguei esse trabalho que ele viu a prevalência quando a paciente tinha corrimento. Hoje não são tão comuns esses trabalhos, né? Então, vejam, a Gardnerella é a principal causa, seguida da Cândida, e a gente tem, em alguns casos, a associação dos dois agentes. A tricomonas, hoje, a prevalência dela é muito pequena, porque a gente, como trata muito a vaginose bacteriana, que é muito frequente, você acaba eliminando a tricomoníase acaba eliminando, trata um e acaba eliminando o outro também. Uma outra coisa que todo mundo sempre às vezes pergunta mas a Cândida e a Gardnerella e a vaginose, elas podem acontecer juntos? A gente tem que lembrar que a Cândida gosta de um pH ácido, a vaginose um pH mais básico, só que se você tem uma paciente, no caso, com um pH com meio transicional entre os dois, por exemplo, eu tenho, quando ela menstrua, o pH sobe, eu posso ter predominância da Gardnerella, da vaginose. Quando essa paciente, ela chega no período pré-menstrual, maior acidez, então pode predominar a Cândida. Então pode acontecer as duas, né? Então agora, o que a gente vai conversar um pouquinho é desses 3 agentes que a gente viu que são os principais responsáveis pelos corrimentos. A tricomoníase, ela era muito comum antigamente, hoje menos frequente, e dificilmente a gente tem a recidiva. A recidiva é muito frequente no caso da Cândida e da Gardnerella, da vaginose, que a gente vai comentar mais para frente. Então, a tricomoníase, ela é causada pelo Trichomonas vaginalis, o corrimento é bem típico, né? Mas as pacientes podem estar assintomáticas e numa pesquisa propedêutica eu encontro a tricomonas. Geralmente o corrimento ele é amarelo, bolhoso, e a paciente queixa-se de ardência, prurido, pode ter dor, disúria, dispareunia. Lembrando que o pH geralmente é acima de 6, é um pH básico, e quando eu tenho um quadro sugestivo de tricomoníase, o ideal é que eu não colha, por exemplo, uma citologia, porque esse processo inflamatório pode levar a alterações citológicas, geralmente um ascos, uma lesão de baixo grau. Já tive casos até de ASC-H, aquela atipia favorecendo lesão de alto grau. Quando você faz, por exemplo, uma limpeza e aplica o iodo, você pode ter aquele Schiller tigroide também, aquele colo em morango. E a paciente com a tricomoníase, ela tem essa secreção, esse processo inflamatório, e existe um aumento de risco de aquisição do HIV, do HPV e de outras IST também. A tricomoníase, como eu faço o diagnóstico? A gente viu, o diagnóstico é clínico. Quando eu tenho um corrimento de repetição, às vezes não aparenta ser uma tricomoníase. A gente vai fazer a propedêutica, que é o pH, a microscopia fresco, eu consigo ver as tricomonas e o movimentinho dela, dos flagelos. Hoje, em laboratório, eu consigo pesquisa de antígeno, que é um teste rápido, só que para o nosso dia a dia, o que eu consigo pedir é a cultura, e alguns laboratórios hoje, elas têm o ácido nucleico, PCR, para tricomonas. Quando eu solicito os exames, a confusão de alguns ginecos é o seguinte:
eles pedem assim, solicito cultura de secreção vaginal com antibiograma. O que a gente tem que lembrar é que para eu ter o crescimento do agente, eu preciso pedir uma cultura específica. Então, vejam, a cultura para tricomonas, por exemplo, eu preciso ou do meio de Diamond ou esse Impalt. Então, a cultura de secreção, de uma maneira geral, ela não vai, às vezes, permitir o crescimento do agente. O tratamento em relação à tricomoníase, a gente deve sempre tratar, como está aqui, e nós temos o guideline do Ministério da Saúde, o Ministério lançou um novo manual ano passado, atualizado, e lembrando, o tratamento da tricomoníase é sempre oral. A tricomonas, ela pode não estar só no meio vaginal, ela pode estar na uretra, nas glândulas de Bartholin-Skinner. Então, às vezes, o tratamento com creme, ela não vai adiantar. Então, o tratamento, a gente vai utilizar o metronidazol, como vocês podem ver, pelo Ministério da Saúde. O CDC, ele coloca o metronidazol ou o tinidazol, e alguns trabalhos mais recentes até permitem o uso do secnidazol, às vezes que tem dose menor, com uma boa eficácia. Então, a tricomoníase eu devo tratar sempre e eu sempre devo tratar o parceiro também. Agora, em relação à candidíase, a candidíase, nós devemos lembrar de alguns conceitos. A simples presença da cândida não quer dizer que a paciente tem infecção. A cândida pode ser saprófita no meio vaginal e ela não dá nenhum sintomas. Agora, quando ela prolifera e leva sintomas, a gente tem a candidíase vulvovaginal. A candidíase é a proliferação de leveduras patogênicas no ambiente vaginal, determinando sintomas. Agora, quando ela ocorre em 4 ou mais episódios em um ano, a gente vai dizer que ela é uma candidíase de repetição. Só que é o seguinte, a paciente com 2 episódios, ela já não suporta mais. Então, essa história de definição de 4 vezes, 3 vezes, às vezes, na nossa prática, no nosso consultório, é um pouquinho complicado, né? O que a gente tem que lembrar? Quando a gente tem candidíase, quando a gente fala em cândida, que a paciente chega para a gente comenta sobre cândida, a gente tem que lembrar, a cândida tem um nome e a gente deve investigar o sobrenome. A maioria delas é causada pela Cândida albicans, que tem uma prevalência de 75% a 90%, ela dá quadros mais leves e geralmente não tem tanta recorrência. Agora, as cândidas que a gente chama não albicans, elas podem ser, a principal é a glabrata, mas vejam, tropicalis, cruzei, várias outras, que têm uma prevalência menor. Mas elas têm um alto índice de recorrência com quadros mais graves. Então, quando a paciente chega para a gente, ela fala, olha, doutora, eu estou com candidíase, eu estou com coceira. Primeiro, a pergunta, será que o que ela tem é candidíase mesmo? Segunda pergunta, se ela tem cândida, essa cândida, ela é uma cândida simples, cândida albicans, ou ela é uma cândida recidivante e é uma cândida não albicans? A prevalência da candidíase é muito grande, então, na vida, 75% das mulheres já tiveram, mais de um episódio, 40%, 50%, e a recidivante, 5%. E acaba sendo bastante frequente em grávidas. A candidíase, ela tem algum fator, geralmente, predisponente quando ela é recidivante. Vejam, nós temos, por exemplo, candidíase que acontece depois de uma temporada na praia, na piscina, férias, ela acontece comumente depois de uso de algum antibiótico, então isso a gente pode dizer que é até esperado. Agora, aqueles quadros muito recorrentes, a gente tem que, às vezes, pesquisar algum desses fatores
fatores. Então, a gente vai lembrar da gravidez, o diabetes, a obesidade, a contracepção hormonal, medicações, corticoide, imunossupressor, os hábitos inadequados, os biofilmes, resposta imune, e muitas vezes a gente não encontra nada disso. E o estresse pode ser algum desses fatores que a gente tem que lembrar. Às vezes a paciente, a gente tem que conversar, e aquele estresse que às vezes é a causa dessa recidiva importante. A Cândida, a gente discutiu o diagnóstico, eu acho que é muito tranquilo. Por quê? Porque a gente consegue fazer o diagnóstico dessa Cândida, só que o problema é que a gente não sabe como controlá-la, que é a maioria das vezes a nossa complicação. Então, o quadro clínico é aquele prurido, na maioria das vezes pré-menstrual, aquele corrimento branco, grumoso, com escoriações, eritema, edema e ardor também. A gente pode ter um ardor, a micção pela inflamação da uretra, a urina passa e a paciente tem esse ardor, esse incômodo local. Então, aqui vejam um pouco de hiperemia, a mesma paciente, vejam o corrimento branco grumoso. Agora, mediante aquilo que a gente colocou, eu tenho que lembrar. Então, ela fala, olha, eu tenho um corrimento branco, eu tenho uma coceira. É isso mesmo? É cândida mesmo? Então, como que eu posso confirmar o diagnóstico de cândida? Então, a clínica, o pH vaginal ele está abaixo de 4,5. Eu posso fazer um exame a fresco com KOH ou soro numa lâmina lá no próprio consultório, ou eu posso pedir uma bacterioscopia com Gram. O teste de KOH, a gente pinga a gotinha, né? E a gente também consegue ver aqui os agentes, não tem aquela liberação daquele odor desagradável. Só que o diagnóstico, para a gente ter certeza, seria o ideal uma cultura específica para Cândida. Então, vejam que muitas vezes a paciente, no exame a fresco, não aparece. Às vezes, no bacterioscópico, também não. Então, aquilo que eu comentei, não adianta a gente pedir cultura vaginal de uma maneira geral, eu tenho que pedir cultura para cândida, cultura para fungos, certo? Porque os meios aqui, o principal é o saburô, mas pode ser o cromo-agar, e o principal, quando eu tenho dúvida, eu tenho que pedir a sensibilidade, e aí eu vou solicitar, chama-se antifungigrama, que vai nos mostrar se tem resistência a esses antifúngicos todos que a gente usa normalmente. Hoje, nós temos, em alguns laboratórios, eu consigo solicitar o PCR para Cândida, só que a gente tem que prestar atenção, porque nessa pesquisa, nem todas as cândidas são contempladas, então, às vezes, não é que o PCR dá negativo, não é porque não tem a cândida, é porque eu não pesquisei aquela. E uma das coisas, em caso de cândida recidivante, então, a gente, primeiro, é cândida mesmo? Às vezes não é. Às vezes eu posso ter aquela vaginose citolítica, a cândida não vai aparecer. E uma das coisas que podem me levar a recidivas frequentes é a presença de outros agentes. Então, por exemplo, clamídia, gonorreia, micoplasma, ureaplasma. Existe no meio vaginal uma alteração com a resposta celular, uma resposta inflamatória, e com isso o organismo não consegue eliminar. Então, quando a gente tem um agente, uma candidíase, por exemplo, de repetição, eu tenho que também investigar outros agentes de IST para ver se eles também são o grande problema relacionado, tá? Tratar quem? A cândida, eu devo tratar aquelas pacientes sintomáticas. Eu encontrei uma citologia, veio um cândida no exame, a paciente não tem sintoma nem nada, a gente não vai tratar. E o tratamento, vejam, eu tenho aqui do Ministério da Saúde, tem a primeira, a segunda opção. Vejam, eu posso tratar tanto oral quanto tópico. Na revisão de Cochrane, a gente tem que tanto ambos os tratamentos
tratamentos, oral ou tópico, têm uma eficácia semelhante. E vejam aqui, o guideline do CDC também mostra vários tipos de medicação. O que a gente vê hoje é que muitos das cândidas das pacientes, as cândidas são sensíveis ao fluconazol, itraconazol e etc. O problema é o seguinte: você trata a paciente, passa um período muito curto e essa paciente se recontamina. Então, a gente deve lembrar que a cândida, ela fica no meio e a gente, de alguma maneira, ela acaba indo para o trato gastrointestinal e contamina o meio vaginal. Então, às vezes, não é que ela não é sensível, ela é sensível, o bichinho morreu, só que ele, depois de um tempo, ele pode acabar recontaminando. Aqui, o que a gente deve lembrar em relação à candidíase? Lembrar que quando a gente tem uma cândida simples, a gente tem que pensar algum fator mais simples, né? Antibiótico, roupa molhada, estresse muito importante. Agora, quando a gente tem candidíase de repetição, a gente tem que procurar algum fator do hospedeiro. A gente tem que tentar afastar os fatores predisponentes, o estresse, afastar fatores de risco, né? É difícil a gente precisar suspender uma pílula por causa disso. Quando a gente precisa suspender, às vezes as pílulas com progesterona isolada, elas seriam mais adequadas. O DIU, por quê? Ele tem o fiozinho que fica para fora. Esse fiozinho do DIU, ele pode formar um biofilme, quer dizer, as bactérias, elas criam como se fosse uma capinha protetora, e aí a medicação não consegue chegar. Então, às vezes, uma paciente com cândida de repetição, eu tenho que tirar o DIU dessa paciente. Aqui a gente está comentando uma paciente o quê? Uma paciente que eu cheguei à conclusão que era cândida e eu consegui descobrir qual é esse tipo de cândida que ela tem. Vestuário, higiene adequado, antihistamínico eu posso utilizar nessas crises, e aqui eu coloquei estimular o uso de côndom no início do tratamento. A gente sabe que a candidíase não existe necessidade de que nós tratemos o parceiro. A cândida, ela deve ser tratada no parceiro quando ela dá sintoma, quer dizer, quando o parceiro tem uma balanite, um prurido, alguma coisa assim. Então, ela não é transmitida e sobrevive por um tempo no pênis masculino. Mas então, Adriana, por que você está falando o uso de preservativo? A gente só tem que lembrar que quando a paciente tem atividade sexual, ela tem a liberação do esperma no meio vaginal. O esperma, a gente vai dizer, pô, mas ele melhora o meio vaginal, ele aumenta o pH. Então, quer dizer, eu teria uma melhora da secreção. Só que aqui no caso, o esperma, ela tem algumas substâncias que são imunossupressoras. Então, quando a paciente tem esse quadro recidivante, o ideal seria que ela tentasse usar o preservativo para diminuir essa imunossupressão local. Quando a gente trata cândida, a gente viu os tratamentos e o importante é o quê? Primeiro, a gente fazer um tratamento de ataque. Então, a gente vai tratar aquele quadro. E, no caso da candidíase, a gente deve usar uma terapia de manutenção, né? Ou tratamentos de supressão. Então, esses tratamentos de supressão, eles vão depender do grau de recidiva dessa paciente, né? O que eu gosto bastante é o ácido bórico, a gente manda formular em óvulos de 600 miligramas. Então, às vezes, a gente pode fazer o tratamento habitual e utilizar o ácido bórico como um tratamento de manutenção. Então, a gente utiliza como 1 a 2 vezes por semana e pode utilizar o ácido bórico por 6 meses, por 1 ano. Tem estudos com uso até de mais de 10 anos sem nenhum risco. A única coisa é que não deve ser usado em gestantes.
Agora, o que mais que eu posso utilizar? A violeta genciana. O que a gente quer colocar aqui? Tanto o ácido bórico quanto a violeta genciana, eles são fungicidas potentes. Então, não é, por exemplo, o ácido bórico porque ele é um ácido, é porque ele é um fungicida. Então, agora, o que eu posso usar de manutenção? Eu gosto bastante, como eu falei, do ácido bórico. A violeta genciana, a gente não usa todo dia. Como a gente faz? A gente pode fazer um tratamento inicial, por exemplo, com a violeta. Eu geralmente mando formular, né? É um creme com violeta 1%, um creme vaginal. A paciente usa 2 vezes na semana por 3 semanas. Geralmente a gente tem uma boa resposta e às vezes no tratamento de manutenção você pode manter, por exemplo, a violeta genciana 1 vez por semana. Ou você pode utilizar um fluconazol semanal. Então é assim, o que é importante na candidíase de repetição? O diagnóstico correto, a sensibilidade do agente, o tratamento agudo e o tratamento de manutenção. Eu coloquei aqui o uso de probióticos. Alguns estudos mais recentes estão colocando que, por exemplo, o uso de alguns probióticos podem auxiliar na diminuição das recidivas. A gente vai falar na vaginose que essa resposta é muito melhor em termos de vaginose bacteriana. Para cândidos, os estudos são menos frequentes e a resposta não é tão boa. E o que a gente geralmente deve utilizar é o tratamento probiótico por via oral. Uns 2 a 3 meses, a gente poderia ter uma ajuda, né? Depois, qualquer coisa, a gente pode até discutir mais para frente. Em relação ao nosso último agente aqui, então, corrimento recidivante, eu tenho que pensar em termos infecciosos, é a cândida e a vaginose bacteriana. A vaginose, ela é um distúrbio caracterizado pela redução dos lactobacilos ou ausência desses lactobacilos, com aumento das bactérias associadas à vaginose. Todo mundo fala, Gardnerella. O problema é que nem sempre a vaginose é causada pela Gardnerella. Às vezes pode ser causada por algum desses outros agentes anaeróbios aqui. E o que a gente sabe hoje pelos estudos é que a vaginose bacteriana não é ela o problema. O que acontece com a vaginose bacteriana é que a paciente tem a diminuição dos lactobacilos e, por causa disso, que ocorre a vaginose. Então, a gente vai ver no tratamento que não adianta, às vezes, a gente só tratar os anaeróbios. O primeiro episódio nem sempre é de transmissão sexual. A vaginose bacteriana, ela tem importantes implicações ginecológicas e obstétricas. Então, a gente pode ter parto prematuro, coroamnioniite, endometrite pós-cesárea, pós-aborto, doença inflamatória pélvica e assim por diante. E a vaginose também está associada a um aumento de aquisição de infecção sexualmente transmissível. O diagnóstico, ele é tranquilo, né? A gente faz o diagnóstico com facilidade. Geralmente eu tenho o quê? Eu tenho uma queixa, um corrimento, que tem um odor desagradável. Esse odor piora após a menstruação e após o coito, pelo aumento do pH. Não existe um processo inflamatório exuberante, geralmente ele é por isso que a gente chama vaginose, e não há tanto sinal inflamatório. O diagnóstico da vaginose, ele também hoje, a gente sabe, é mais tranquilo, então a gente, às vezes, pela clínica consegue, e a gente tem os critérios de Amsel que podem nos ajudar.
Os critérios de Ansel são 4, vamos lembrar: o pH acima de 4,5, um corrimento homogêneo, acinzentado, o odor de peixe após aplicação de hidróxido de potássio a 10%, ou só a paciente já contando para a gente que acontece isso depois da menstruação e depois da relação, a gente já considera. E quando nós realizamos um bacterioscópico, nós temos aqui essa lâmina, né, que mostra Klucels em mais de 20%. Então, para eu fazer o diagnóstico, eu tenho que ter 3 desses 4 critérios, né? Depois a gente vai discutir que no tratamento, muitas vezes a gente pega a paciente, ela não tem sintoma, não tem reclama, não fala do cheiro, e vem lá uma lâmina que contém as Klucels. Eu devo tratar uma paciente assim? Gente, o diagnóstico a gente deve tratar todos os casos de vaginose diagnosticado clinicamente, certo? Eu posso utilizar também os critérios de Nugent, né? De 0 a 3 é normal, 4 a 6 é transitória e eu faço um diagnóstico de 7 a 10. Hoje, alguns laboratórios lançaram o PCR. Só que o PCR, como que eu posso fazer? Como eu comentei com vocês, eu tenho diminuição de lactobacila, eu tenho aumento. Então, eu tenho alguns testes de PCR que ele não dosa só um agente, ele faz uma avaliação de presença de anaeróbios, de presença de lactobacilos, e com o algoritmo final, ele te dá ou não o diagnóstico da vaginose bacteriana. A gente pensava antes que a vaginose ela é só um cheiro ruim. Só que hoje a gente sabe que a vaginose ela é importante porque a gente vai ver que existe uma alteração ali no meio vaginal, uma alteração inflamatória, que pode levar a paciente a aumentar o risco de aquisição de tricomonas, clamídia, micoplasma, gonococo. A gente vê, existe um aumento importante de risco de aquisição de HIV e também do HPV. A gente sempre fala, olha, o HPV causa câncer, só que alguns estudos que têm aparecido, vários deles eu coloquei aqui, mostra o seguinte: quando a paciente ela tem uma vaginose bacteriana, ou uma flora tipo 3, que é uma flora de transição, o que acontece? Essa paciente ela pega mais facilmente o HPV. O HPV, em vez de ir embora, ele persiste. Essa paciente, quando tem o HPV, existe um risco maior dela evoluir para NIC e para o câncer. E isso tudo, vejam, existem diversas alterações no meio vaginal, como aumento do pH, alterações inflamatórias locais, a gente tem substâncias sendo produzidas, elas causam dano direto ao DNA das células. Os anaeróbios produzem enzimas que machucam a parede, as células, não são assim, são lesões microscópicas que facilitam a penetração do HPV, existe diminuição do H2O2 com menos apoptose. Então, vejam, todas essas alterações, elas levam a esse risco maior de carcinogênese relacionado ao HPV. Então, aquele corrimento que a gente achava que era um corrimento só que dava cheiro ruim, hoje a gente sabe que eu tenho um risco maior de pegar a doenças transmissíveis e também um risco maior da carcinogênese do HPV. Então, a gente falou, a tricomonas eu trato todas, independente sintomático ou não. A cândida, eu trato as pacientes sintomáticas. E a vaginose, quem que eu devo tratar? Ele, segundo para todas as mulheres com sintomas, grávidas ou não.
Ele é recomendado para assintomáticas quando grávidas com antecedente de parto pré-termo ou alguma comorbidade, ou alguma paciente ginecológica que eu vou inserir um DIU, cirurgia ginecológica, que eu tenho um risco de complicação. E a gente viu, o que eu vou melhorar nessa paciente? Eu vou aliviar os sintomas, aquele cheiro desagradável, e eu vou diminuir aquele risco das IST e também relacionado ao HPV. Como que é a recomendação do Ministério? O Ministério coloca que o tratamento é o metronidazol, vejam aí, comprimido ou gel vaginal, ou eu posso utilizar a clindamicina. O que o CDC recomenda? O CDC recomenda também o metronidazol ou a clindamicina e a tinidazol. Então, aqui eu posso empregar o tratamento, no caso, o tratamento tópico ou o tratamento oral. Só que, o que acontece? Eu tenho que lembrar, como eu comentei anteriormente, que a vaginose, o problema não é a presença da Gardnerella e dos anaeróbios. O problema da vaginose é a queda dos lactobacilos com um pH aumentado pela sua ausência. Então, o que seria interessante no caso? Às vezes a paciente tem uma vaginose, eu tratei, resolveu, tudo bem. Agora, em casos de vaginose de repetição, o que seria interessante? Os estudos atualmente têm mostrado que os probióticos têm um futuro promissor nesse tratamento, lembrando que o uso deve ser oral. O probiótico, os lactobacilos, eles devem passar pelo trato gastrointestinal e migrar, eles sofrem o que a gente chama uma transmigração para o meio vaginal. Além do probiótico, lembre, eu matei o anaeróbio, só que o pH ele está ácido e não tem lactobacilo. Então, eu associo o probiótico e, durante um curto período, né, probiótico 2, 3 meses, e eu vou utilizar um acidificante vaginal. O que a gente tem descrito? O ácido bórico, vamos ver, aqui a função é diferente. Aqui a gente utiliza mais como um acidificante vaginal. Na candidíase, a gente utiliza como antifúngico. O que mais a gente pode utilizar? O ácido ascórbico, né, a vitamina C. Antigamente a gente tinha comprimidos que eu podia utilizar, vinha na farmácia normal, agora eu tenho que formular 500 miligramas, o ácido bórico 600 miligramas e também o ácido lático, né? E uma discussão, então a gente viu, olha, eu vou tratar a paciente, só que muitos médicos geralmente tratam o parceiro também. Esses trabalhos todos que vocês podem ver aqui, eles trataram tanto a mulher quanto o parceiro, e o que eles mostram? Que, apesar da transmissão sexual da vaginose, o tratamento oral do parceiro não diminui a recorrência em mulher. Então, quer dizer, não adianta eu tratar o parceiro de uma paciente com vaginose. O que é o interessante é acidificar a vagina da paciente e associação com probiótico. Eu trouxe aqui esse outro estudo, vejam o que esses autores fizeram. Tá bom, então será que vale a pena eu tratar o parceiro também com uma medicação local? Então, olha, esse estudo pegou pacientes, usou o metronidazol por 7 dias na mulher, e no parceiro, ele fez o quê? Ele deu o metronidazol oral e prescreveu a clindamicina tópica por 7 dias, e ela avaliou a mulher e o homem. A mulher, a gente teve uma queda das bactérias com metronidazol, mas vejam em relação aos parceiros masculinos. Eles mostraram uma queda nas bactérias associadas à vaginose, mais ou menos no 8º dia, só que na linha, no dia 28, as bactérias elas estavam iguais à linha de base, mostrando que
não adiantou traçar o parceiro, porque depois de mais ou menos um mês, a flora peniana era a mesma anteriormente, certo? E por que a gente teria essa recidiva? Por que essa flora vaginal ela não tem lactobacilo? Ou o que acontece para uma paciente ter a vaginose de repetição? A cândida ela tem algum fator de risco. E na vaginose? Eu teria falha na recolonização com os lactobacilos, uma falha na acidificação, que eles estão associados, que a acidificação ela vem dos lactobacilos. Eu não diminuí adequadamente a Gardnerella, os outros agentes. Então, eu trato, às vezes, posso tratar com um tratamento de dose única, o tinidazol, secnidazol. Numa recidiva, nessa primeira, o ideal seria a gente tratar por um tempo mais prolongado. Eu poderia ter a resistência antimicrobiana, no caso, em vez de usar o metronidazol, eu poderia mudar para a clindamicina, eu poderia persistir por causa dos biofilmes, né, ou uma reinfecção. Então, aqui, tanto para Cândida também, o biofilme é muito mais descrito na vaginose. Então, vejam aqui, as bactériazinhas vêm, elas proliferam dentro dessa capinha que a gente viu, e aí, no tratamento, a medicação não chega a esses agentes, e de repente eles voltam a ser liberados, né? Então, aqui é um trabalho desse grupo de autores, vejam, nas pacientes onde houve resistência ao tratamento, aqui não há o biofilme, e na resistência, vejam essa linha, então é o biofilme associado à vaginose. Então, o que eu coloquei para vocês é que, no caso da vaginose bacteriana recorrente, o ideal seria a gente fazer a terapia de manutenção e, lembrando, probiótico e acidificação vaginal. Na dúvida, lembrem, mudou o antibiótico de metronidazol por mais dias ou pela clindamicina, né? E vale a pena, será eu tirar o DIU? O anel vaginal, né? O anel vaginal, ele não dá tempo de formar o biofilme, mas uma dica em relação, por exemplo, eu vou usar o antibiótico, eu tenho que nem nesse caso o biofilme. Como que eu quebro esse biofilme? Uma das substâncias que auxilia na quebra do biofilme, muitas vezes, é o próprio ácido bórico. Então, às vezes, vale a pena a gente fazer o quê? Aquele ácido bórico, eu vou dar, por exemplo, o metronidazol oral, ou eu vou dar o secnidazol, o tinidazol para pacientes. Só que antes do antibiótico, eu começo utilizando o ácido bórico vaginal, eu consigo quebrar o biofilme para melhorar esse meio vaginal. Então, aqui, concluindo a nossa exposição, o que a gente vai lembrar? As principais causas de corrimento recidivante são a vaginose e a candidíase. Só que, vamos lembrar que eu tenho que diferenciar o normal do patológico, eu preciso fazer um diagnóstico correto. Então, o que a gente deve lembrar? O bacterioscópico, eu devo pedir, se eu for avaliar culturas específicas, então não adianta eu pedir bacterioscópico e cultura, não. Eu tenho que pedir bacterioscópico, eu tenho que pedir culturas específicas para fungos, PCR para clamídia e assim por diante. E nesses casos de recidiva, eu devo tratar apropriadamente e eu devo manter, realizar o tratamento de manutenção, né? Por um tempo, porque aí a gente, muitas vezes, a gente vai conseguir resolver em grande parte essa paciente, né? Vejam, não é sempre que a gente consegue elucidar, muitas vezes, não é sempre que você consegue resolver 100% o problema da paciente, mas eu acho que se a gente seguir mais ou menos esse roteiro, a gente conversar, examinar, tentar fazer uma propedêutica adequada,
fazendo o diagnóstico desses dois, né, a candidíase, lembrando desse fator, e a vaginose com esse também, eu acho que a gente vai conseguir tratar a maioria dos nossos casos, né? Pessoal, eu estou à disposição. Aqui, eu não sei, tem o chat também, se vocês quiserem colocar aqui alguma dúvida, alguma coisa, né? Ou se alguém quiser aparecer e fazer alguma pergunta pessoalmente. Né, Van? Isso. Obrigada, Adri. Maravilhosa. Olha, tua aula deu mais ibope que as aulas de Covid, viu? Porque segunda-feira, 50 e nós chegamos a ter 55, 50 entre idas e vindas, eu acho que a gente teve mais de 60 médicos, e isso para Campo Grande, nós temos um número pequeno de médicos aqui, então isso é sucesso total. Isso significa que o simples, muitas vezes, é muito difícil, né? E o corrimento de repetição, eu acho que ele é bem isso, né? É um simples muito difícil. Eu queria, quem tiver pergunta, pode abrir a câmera ou levantar a mãozinha aí, ou mandar pelo chat de bate-papo. E eu tenho muitas perguntas, viu, Adri? Assim, eu vou escrevendo aqui, porque eu sempre tenho muitas, então eu vou começar fazendo enquanto o pessoal vai perdendo a timidez aí. A Eugênia, eu acho que abriu a câmera, você quer falar, Eugênia? Pode falar. Eu queria perguntar uma coisa. Eu nunca vi, Adriana, a violeta genciana em creme vaginal. Isso é uma situação nova, eu desconheço isso. Como ele não tem, Eugênia. Geralmente eu peço para prescrever, tá? Mas a violeta age em mucosa? Isso. O que acontece? A violeta genciana, ela é um fungicida muito potente, tá? Só que assim, o que é o chato dela? É que ela deixa tudo azul, Eugênia. É assim, a paciente xinga. Então, eu particularmente uso a violeta sabe quando você já usou até o ácido bórico e a paciente... Isso. Ela fala, socorro. Aí eu falo, olha, amiga, vai ficar azul, mas vai resolver sua vida, tá? Então, ela é assim, ela pode ser aplicada na mucosa vaginal, tá? Só que assim, você não pode aplicar todo dia, porque ela pode ser cáustica e a gente pode dar uma vaginite, né? Então, o ideal é você aplicar espaçado, que nem eu coloquei. Quando eu era mais jovem, eu aprendi, né, com meus professores aí da PTGI, né? E era assim, você mandava a paciente vir toda semana no consultório para aplicar. Então, gente, vira paciente só para aplicar isso, aí a gente ficou, aí eu liguei para uma farmacêutica. Então, o que geralmente eu faço? Eu peço para fazer a violeta em creme vaginal, tá? E aí, só que assim, não é para encher o aplicador, eu peço para colocar, sabe que nem a gente usa estrogênio local, que é bem pouquinho, igual o né? Efurix que a gente usava? Isso, bem assim pouquinho. Então, aí eu peço para a paciente aplicar 2 vezes na semana por 3 semanas. Eu vou dizer assim, que quando o ácido bórico não resolveu e que ela falou socorro, a gente consegue, ela ajuda muito, tá? Assim, eu diria para você que é um tratamento que a gente usa às vezes como um tratamento inicial. E aí depois você associa a manutenção com algum dos outros que a gente comentou. Não dá para você ficar usando a violeta genciana toda semana por muito tempo, né? A paciente não aguenta, ela vai te mandar conta lá porque da suja loja tudo. de roupa íntima, é verdade. Mas é uma das coisas, Eugênia, porque todo mundo pergunta, mas e se não resolver o ácido bórico? Olha, a violeta ainda funciona, tá? Eu vou te dizer que ainda hoje eu ainda uso a violeta em alguns casos, né? Por exemplo, uma coisa, você está no consultório, a paciente tem aquela candidíase importante, você fala, meu Deus, o que eu faço agora? Deixa um vidrinho lá no consultório, se aplica um pouquinho só, já ajuda a sintomatologia Mas dela aí bastante. você aplica a tintura mesmo? Você pega, mas aí é o seguinte, eu pego, molho um suave, que é um cotonete longo, aquele cotonete, você molha o colo, só um pouquinho, só aquilo ali já resolve bastante, tá? Não precisa nem encharcar um algodão e passar assim um monte, só um pouquinho já tem o efeito. Eu não sei se você lembra, né?
a gente é mocinha parecida, né? Mas lembra quando tinha criança, que tinha aqueles candidíase oral, que aí passava assim, era o roxinho no canto da boca, assim, né? Chegava na escola, com alguém com a boca roxa, e falava, ih, é o sapinho. Então, é mais ou menos isso. Então, é a mesma coisa. E se você olhar alguns artigos, ela é descrita, tá? Quando você pega alguns artigos para candida, não candidíase, mas como candidíase recidivante, alguns autores até comentam, tá? Então, assim, eu ainda uso bastante e eu tenho um bom sucesso com ela, tá? Beleza. Me fala uma coisa, Adri, para esse corrimento da mucosa atrófica, muitas vezes a gente começa o estrogênio e a paciente, como o epitélio está muito atrófico, ela começa a ficar irritada, na verdade, né? Ela fica com aquela irritação. Quando que vale a pena eu fazer, e se vocês fazem aí, a radiofrequência ou o laser para essa atrofia genital? Isso entra? Uma coisa, Van, que você comentou, vejam, quando vocês têm uma atrofia genital importante, a mucosa está muito fina. Então, quando a gente ouve falando, né, olha, você tem que usar estrogênio seguido 15 noites, né, e aí depois você reduz para 1, 2 vezes por semana. Eu acho que é o contrário, Vanessa, né? Então, por quê? Pensa um pouco. Se você tem a mucosa super fina e você usar estrogênio todo dia, a chance de você ter absorção sistêmica e a chance de irritação é muito grande. Então, é assim, eu particularmente, Adriana, se a gente conversar com o pessoal lá que faz climatério, essas coisas, né? A gente vê, eu geralmente, quando eu começo o tratamento, eu peço no começo para ela usar já de uma vez, por exemplo, 1, 2 vezes na semana, aí ela pode usar depois uma semana inteira e aí depois vai diminuindo. Então, isso é uma das coisas iniciais, né, que a gente pode fazer, que é uma das coisas que diminui aquela irritação que as pacientes sentem bastante. Porque é comum, mas é comum por causa da atrofia importante, né? O estrogênio, eu vou dizer para você que o estrogênio, ele é o que melhora mais a mucosa nesse aspecto, tá? Ele diminui o pH e melhora a mucosa. Só que a gente tem utilizado bastante aqui na faculdade, a gente não tem o laser, mas é assim, de experiência, eu posso dizer que a gente pode utilizar os dois têm uma resposta, porque você aplica e você tem uma emissão de calor local, né, com aqueles furinhos, e aí você libera heat shock proteínas, e aí você melhora o colágeno, a elastina. Eu vou dizer para você que eu sou muito fã dessas tecnologias novas, né? Quando a paciente tem uma atrofia importante, eu acho que vale a pena você tratar com estrogênios, mas eu acho que você deve contar para a paciente que isso existe, né? Para poder ela não descobrir na internet, sei lá, falar, pô, minha médica não falou. Então, eu gosto bastante, eu explico bastante para as minhas pacientes. E a gente sabe que você utiliza 3 aplicações e depois aquilo ali tem uma duração de mais ou menos 1 ano e você poderia repetir 1 ou 2 vezes depois. Mesmo que as pacientes, às vezes, façam isso, e se elas puderem, eu, às vezes, ainda mantenho o estrogênio 1 vez por semana. Porque o que eu vejo? Eu vejo que a resposta é melhor associando, né, as tecnologias e também, geralmente, acaba durando mais que chega mais longe com esse uso, né, com estrogênio associado, né? E quando você tem aquela paciente com vaginite atrófica, que está com aquele corrimento amarelado, você não usa nada de anfotericina com tetraciclina, nada, você passa direto para o estrogênio. Isso. O que você pode fazer, Van, é mais ou menos o que acontece. Essa paciente, ela tem o quê? Ela não tem lactobacilo, o pH dela é alto, né? Então, você,
com o estrogênio, você vai poder demorar um pouco para melhorar isso daí. Você pode associar, por exemplo, lactobacilo para você melhorar essa flora vaginal, para melhorar esse escorrimento? Geralmente eu associo mais ou menos um mês, tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer, eu não sei, a gente tem alguns hidratantes vaginais, não são todos, alguns hidratantes que eles têm o ácido lático no meio. Tá? Então, o que seria interessante? Às vezes, por exemplo, você usa na primeira semana, você usa o estrogênio e um desidratante que melhora a acidez vaginal. Então, às vezes, melhora mais rápido, mas eu vou te dizer que o estrogênio sozinho nessas pacientes ajuda bastante. A anfotericina, esses cremes que têm antibiótico, eles vão acabar detonando o lactobacilo que sobrou ali. Se você usar uma anfotericina, uma neomicina, alguma desses antibióticos, o que tinha de lactobacilo ali vai embora. Então, eu acho que se você puder, né, não utilizar esses cremes com antibiótico seria interessante, tá? Vocês têm feito bastante aí, Ivan, radiofrequência, laser. Aqui em São Paulo virou moda, até por gineco, por dermato, fisioterapia, todo mundo agora sabe fazer e aplicar em todas as clínicas aí, a gente tem um monte também. Aqui tá aumentando bastante. Gineco a gente já tem bastante, eu tenho lá no consultório, acho que bastante gente que está aqui tem o Frax, né? E tem bastante dermato fazendo também laser. Eu acho que clínica estética ainda não tem, mas gineco já tem bastante, sim. E tem um resultado muito legal, né, Diana? Eu acho que eu brinco com as pacientes que a periquita tem que combinar com o rosto, né? Não adianta, o único lugar que não era para a gente. Eu falo que Deus enganou, que era para manter a prega na periquita e tirar a prega do rosto com a idade. E ele inverteu, né? A gente coloca as pregas no rosto e perde as da periquita. É mais ou menos isso. Então, eu acho que ele tem uma resposta bem legal, assim. A gente tem usado bastante. Deixa eu te perguntar, deixa eu ver, alguém tá fazendo uma pergunta aqui. Se você tem alguma experiência com óleo de coco, que tem muita gente usando, é verdade, muita paciente usando óleo de coco vaginal. Você tem alguma experiência? Olha, Van, eu não tenho experiência e eu vou dizer para você que eu até já tentei procurar algumas coisas, porque virou moda óleo de coco, né? Muitas pacientes, eu estou usando óleo de coco. Toda vez que a gente se mete, por exemplo, eu estou numa universidade e aí assim, quando aparece alguma coisa, aí você fala, olha, vamos ver se tem literatura, né? Literatura do óleo de coco, eu vou dizer para você que eu não vi nada, tá? As pacientes comentam que ela melhora, que ajuda, né? Mas assim, eu não tenho a minha. Eu não posso te dizer, mas assim, a gente pensar, o óleo de coco, a gente, em cada um dos tratamentos, a gente comentou, olha, aqui eu uso um acidificante, eu uso fungicida, eu uso isso. O óleo de coco, as propriedades dele, pode até ser descrito como um anti-inflamatório, etc., né? Mas assim, eu não tenho experiência, né? E a gente procurou na literatura para ver se dava para fazer alguma coisa, também não encontrei nada. Não sei, se alguém tiver experiência e puder até me passar, é legal, porque a gente sempre aprende, né? Adri, eu tenho uma angústia que é assim, aquela paciente que vem com aquele corrimento verde, que você olha, ele é um corrimento em placa, mas ele não coça, mas ele não tem cheiro. Aí, o que é aquele corrimento, assim? Porque Isso daí, Van, sempre confunde muito, né? Isso daí, provavelmente, a gente tem alguns quadros de candidíase, todo mundo aqui já deve ter visto, né? Quando a cândida ela está muito importante, quando você coloca o espéculo, ela está cobrindo a parede toda e ela é meio
amarelo, verde. Tanto que a paciente chega e fala, olha, eu tenho um corrimento verde. E aí todo mundo acaba tratando como se fosse tricomonas, né? E não acaba não resolvendo. Mas é assim, quando a candidíase está importante, ele está bem assim, verdão assim, e grudado. Isso daí já vi algumas vezes. A gente acaba encontrando, né? Eu acho que todo mundo já deve ter visto um pouco, né? Também. A cândida, Muitas então, às vezes, vezes. ela não é só branquinha, né? Ela pode estar um pouquinho esverdeada, amarelada, né? Amarelada, Grumosa, né? E nem sempre, aderida. às vezes, ela tem o prurido, né? Ela não tem odor, mas tem paciente que tem prurido e tem paciente que eu já peguei nesse quadro sem. Ela conta mais do corrimento e mais nem uma coceira, ardência, alguma coisa assim. Perfeito. E me fala uma coisa, ó, como ninguém está levantando a mão, gente, eu vou perguntando aqui, se vocês quiserem, levante a mão ou abre a câmera, que eu estou de olho aqui. Eu vou usando a Adriana aqui ao máximo. E essa paciente da mucorreia? Que isso é uma outra coisa, que a paciente vem e ela tem mucorreia. Você olha, você falou ali da ectopia, né? Se ela tiver ectopia, eu faço a colposcopia, tá tudo bem. Eu cauterizo com cautério, aquele nosso velho amigo cautério, ou eu faço uma excisão da zona de transformação com um CAF, o que que você sugere? E se Não, ela não tiver... quando a gente tem a ectopia, para você diminuir a secreção, eu acho que a gente tem que nem eu falei, a Bocresil e o ATA não vai adiantar. Então, você vai cauterizar, mas você vai cauterizar com o seu cautério normal, aquele velhinho, ou se você tem a radiofrequência. E o que eu acho interessante é você pegar, você passa o iodo, né? Porque aí você vai enxergar bem onde você vai cauterizar. Você começa geralmente das bordas, cauteriza bem as bordas, né? E vai vindo para o centro, sem fechar sem chegar próximo ao canal. E a gente tem uma melhora muito importante. Agora, quando você tem a mucorreia sozinha, eu acho que se a gente orientar a paciente, a gente explicar, olha, você está vendo? Você faz uma pesquisa, porque você precisa ter certeza que ela não tem. Para você dizer que aquilo lá é só mucorreia, eu acho que você tem que fazer. Acho que você pode pesquisar a cândida, uma clamídia, uma gonorreia, fazer um bacterioscópio. Se deu tudo negativo, você vai mostrar para a paciente, olha, eu já tive vários casos assim que você explicando, olha, isso é o normal. Agora, o muco, ele vai diminuir como? Quando você tem esse muco por causa da ovulação, às vezes, para você, por exemplo, diminuir, você vai, por exemplo, introduzir uma pílula, a paciente não quer. Então, acho que é mais conversando com a paciente, né? O problema é que quando ela tem um corrimento, ela acha que aquilo lá é uma doença. Então, eu acho que se você mostrar que nos exames não tem nada e orientar, eu acho que melhor. Eu já tive várias que ajudou bastante, tá? Adriana, eu acho que é importante citar que assim, a mucorreia pode ser causada pela ectopia, e aí sim deve ser tratada, mas nem toda ectopia precisa ser tratada, né? Isso. Hoje em dia, a ectopia, a gente passou, né, Eugênia, por vários períodos. Eu lembro quando eu era residente, a gente cauterizava todas, Nossa, passava lá fazia CAF cauterizado. NIC1, fazia CAF NIC1. E aí você passa por isso, e aí depois de um período, aí a gente não cauterizava nenhuma, né? E aí hoje a gente cauteriza as ectopias sintomáticas. Então, é assim, por exemplo, essa paciente que tem a mucorreia, ela é sintomática, então essa vale a pena a gente tratar, né? Sinusiorragia, uma paciente que tem risco de ST, uma paciente com promiscuidade, troca de parceiro, né? Porque aí o epitélio glandular, às vezes, ele é mais suscetível, né? Então, aí vale a pena, né?
Aí vale a pena, mas lembrando, olha, para tratar a ectopia, por favor, citologia e se conseguir a colposcopia, né? A gente fez até a recomendação da SOGESP esses dias em relação a isso, né? Porque, nossa, eu já tive vários casos que você olha, é vermelho, aí você fala, é uma ectopia, e aí era um NIC, era um adenoincito, era alguma lesão, né? Que parecia e no final não era, né? Alguma recomendação, André, de hábitos higiênicos, dietéticos na candidíase? É outra pergunta que está aqui no chat também. A candidíase, ela é vestuário, o que é o ideal é você não usar roupa tão abafada, mais arejada, né? Ai, gente, mandar paciente comprar calcinha de algodão, nossa, coitada, tem umas pacientes que compram aquelas calcinhas de vó, né? Horrorosa. Aquelas calcinhas horrorosas, né? Não sei se vale a pena. Eu acho que se você comprar uma roupa com a parte de baixo de algodão, né? O forro de algodão, acho que já é suficiente, né? E tentar assim, usar roupas mais arejadas. É que a gente vê muitas jovens usando, por exemplo, calça muito, muito justa. Então, eu acho que menos isso daí. E a dieta para candidíase, até você pode falar para o paciente, olha, procura aí na internet, né? Diminuir carboidrato, né? E diminuindo açúcar tem a ver com a candidíase. Eu acho que é interessante. E para finalizar, aquela paciente que tem aquele odor fétido todas as vezes que ela tem relação sexual. Eu tenho algumas pacientes que têm isso, assim, ela passa por um período que ela trata, aí ela melhora, ela tem relação, ela volta a ter odor. Eu tenho uma que ela falou que se um dia tiver transplante de periquita, ela é a primeira, transplante de vagina, diz que ela é a primeira da fila, porque a gente já fez de tudo. Eu já tirei o DIU dela, nossa, até simpatia. Eu falo para ela que se tiver simpatia eu vou fazer. E ela é isso, ela tem relação, ela faz o odor fétido. Existe alguma coisa, além de tratar todas as vezes, que a gente pode fazer? Van, aí provavelmente o que deve estar acontecendo com essa paciente? Ela deve ter uma flora que a gente chama flora disbiótica, ela deve ter uma população de lactobacilo muito pequena, né? E aí você aumenta o pH pela relação, e aí com isso você libera as aminas. Quando você tem cheiro, é que liberou as aminas, quer dizer que você tem muito anaeróbio. É aquilo que eu comentei, não sei se não vale a pena, você não vai ficar tratando toda vez com antibiótico, mas eu acho que no caso que eu tenho visto que ajuda bastante é o quê? A gente entrar com probiótico, tá? Os lactobacilos hoje tem uma infinidade deles oral, mantém por bastante tempo. E eu acho que seria interessante também você pedir para essa paciente utilizar um acidificante vaginal. Então, esse acidificante, né? Ou você manda formular o ácido bórico, ou você manda formular o ácido ascórbico, que é a vitamina C. O que a gente vê mais efetivo é o ácido bórico, né? Ou o ácido lático. Tem um preparado no mercado agora que ele tem ácido lático, mas de todos as respostas seria mais o ácido bórico, né? E você manter esse ácido bórico 1 2 vezes por semana. Investigar se essa paciente faz ducha vaginal, não seria interessante mesmo ela fazendo isso, né? E se com isso tudo a gente vê que não tem resposta, tem um trabalho mais recente até, que ele coloca o uso de algum antibiótico vaginal 1 vez por semana, tá? Então, tem uma formulação em óvulo vaginal que tem metronidazol no mercado, né? Que aí você utiliza esse óvulo vaginal, por exemplo, o óvulo 1 vez na semana, alternando com o ácido bórico, né? E olha, eu vou te dizer a história do transplante, eu não sei se vocês já chegaram a ver, a história de transplante começou com transplante fecal, né? Para algumas doenças, retocolite, Crohn e etc. E agora saíram alguns poucos estudos de transplante de flora vaginal,
não sei se vocês já ouviram falar, né? Isso é uma coisa recente. Seria no caso da vaginose bacteriana intratável, que aí você teria que pegar uma paciente que tem uma flora vaginal com os lactobacilos, aí é um negócio de microbioma, que é uma flora tipo 1 ou 2, que são os lactobacilos de preferência o crispatus, e aí você teria que purificar, e aí você usaria nessa outra, mas eu acho que nessa sua paciente, eu acho que são uma das coisas que você podia fazer também, né? Transplante de flora. A gente vai chegar um dia a isso, né? Com certeza. Gente, olha, nós normalmente nos propomos a fazer no máximo 1h30 de conversa, a gente já está dando isso de tempo. Queria ver se mais alguém tem mais algum questionamento para a gente poder liberar a doutora Adriana para jantar. Sozinha, não vai ser com a gente. Pô, Van, Não, a gente olha, faz da assim, próxima olha, cada um vez, janta na sua casa e a gente janta junto. da próxima vez, a gente, quem sabe, na próxima vez você me convide, a gente possa jantar aí, né? Vai ter o congresso, etc. Acho que até o final do ano. Acho que Vai ano ter que ser vem, assim. sim, com certeza. Até O nosso congresso de PTGI, né, Eugênia, está marcado para novembro, presencial ainda, não sei, né? Presencial. Vai ser em novembro, a Valquíria está toda animada lá em Brasília, montando o congresso. Vamos ver até lá se a gente vai conseguir passear. Eu acho que até novembro acho que vai dar para ir. Vai estar lotado. Todo mundo louco para ir para o congresso. Nossa, e vai ser todo mundo saindo para jantar. E eu fico imaginando, faz quanto tempo que a gente não encontra com ninguém, né? Nossa, nem o pessoal daqui de São Paulo a gente não tem encontrado, né? Imagina o resto do Brasil. Mas vai ser bom, né, Vanessa? Então, a próxima vez, se Deus quiser, vou estar por aí também, pessoalmente, às vezes. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Gente, queria mais uma vez agradecer a todos vocês, mais uma vez agradecer a Adrianinha que se dispôs aí a conversar conosco nessa segunda-feira, agradecer à diretoria da Sogomate que tem me apoiado em todas as ações, com a presença sempre nas nossas aulas, a todos que compareceram, agradecer a Ana, representante da Bayer, que também é nossa parceira da Sogomate nesses eventos, e, mais uma vez, colocar a Sogomate à disposição de vocês. Nós temos aí a educação continuada ao longo do mês de maio, nós vamos ter um curso de sexologia, que vai começar na próxima semana, temos vários eventos aí programados para vocês. Obrigada mais uma vez, Adri, obrigada, Ana, obrigada, Eugênia, obrigada a todos. Uma boa Obrigada noite a vocês pelo convite. Parabéns, Van. Obrigada, Adriana. Beijo, beijo. Tchau. Obrigada, doutora Adriana. Obrigada, doutora Vanessa. Obrigada a todos. Obrigada. Boa noite. Tchau. Boa noite, gente linda.